O glomérulo, ele vai ser formado por uma rede de capilares, que é chamada de tufo glomerular. E esse tufo glomerular, ele vai ser envolto por uma cápsula. Essa cápsula é chamada de cápsula de Baum, e ela vai ser formada por dois folhetos. Um folheto parietal, que é o folheto mais externo, e um folheto visceral, que é o folheto mais interno. Entre esses dois folhetos vai existir um espaço, que é chamado de espaço capsular. E ele será responsável por receber o líquido ultrafiltrado por esse glomérulo. Além disso, o nosso glomérulo ele vai possuir dois polos. Um polo arterial, que vai ser composto pela arteríola aferente e pela arteríola eferente, e um polo urinário, que vai ser composto pelo túbulo contorcido proximal. E depois dará seguimento a todo o restante do néfron, certo? Essa arteríola aferente, ou desculpa, essas arteríolas, elas vão ser responsáveis por circular todo o sangue arterial que chega até o rim. E esse sangue arterial, ele vai possuir uma pressão hidrostática que vai ser regulada principalmente pela arteríola eferente. Por que pela arteríola eferente? A arteríola eferente, ela vai possuir uma maior quantidade de músculo liso em relação à aferente. E por isso, ela consegue regular melhor essa pressão hidrostática dentro dos capilares e dentro da arteríola, certo? Antes de falar daquela imagem, existem, não vou passar para ela, existem células que vão ser diferenciadas, que vai fazer parte desse folheto visceral, que vão ser diferenciadas durante o período embrionário, e essas células são chamadas de podócitos. Os podócitos, eles vão ser constituídos por um corpo celular e por dois prolongamentos, o prolongamento primário e o prolongamento secundário. O prolongamento primário, você pode associar ele à palma da sua mão e o secundário aos seus dedos. Por isso até que ele recebe esse nome de podócito, porque a imagem parece a de dedos. Bom, entre esses prolongamentos secundários do podócito, a gente vai ter as fendas de filtração. Essas fendas de filtração, elas vão possuir uma membrana muito fina que fica entre elas e vai ser formada por uma proteína que é chamada de nefrina. Além disso, o nosso glomérulo ele vai possuir um endotélio fenestrado. O que isso quer dizer? O endotélio vai ser cheio de furinhos, como você pode ver aqui na imagem. E esse endotélio vai agir como se fosse uma peneira. Nesses furinhos não vai possuir nenhum tipo de membrana ou qualquer coisa que impeça a passagem por eles. Apenas o próprio endotélio que vai possuir essa membrana basal que vai agir como uma barreira, certo? E além da membrana do próprio endotélio e dos podócitos, a gente vai ter uma membrana basal, fazendo com que haja uma tripla barreira de filtração, certo? Essa barreira de filtração, ela atua impedindo que partículas com cerca de mais de 10 nanômetros de diâmetro dificilmente consigam atravessar essa barreira. O mesmo vai acontecer com proteínas que têm uma massa maior que a da albumina. E aí você pensa, uma coisa tão pequena, tão minúscula assim, deve demorar muito, né, para filtrar todo o sangue que a gente tem. Mas não, porque você deve pensar primeiro que não existe apenas um glomérulo dentro do nosso rim, né? O rim, ele vai ter diversos, inúmeros mesmo, néfrons, e cada néfron vai ter esses capilares, esses glomérulos que vão ser responsáveis por essa filtração. Os dois rins juntos, eles conseguem filtrar 1 litro, aproximadamente 1 litro de sangue por minuto. Então, ele só precisaria de 4 a 5 minutos para filtrar todo o sangue que a gente tem no corpo. Então, a gente vê que é um meio muito eficiente, né, que a gente tem no nosso organismo. Bom, além dessas estruturas que eu já citei, a gente vai ter também a célula mesangial. E a célula mesangial, ela vai estar localizada nos lugares dos capilares
que não houver essa proteção da membrana basal e dos podócitos. Nesses lugares você consegue encontrar essa membrana, célula mesangial, mas ela também pode ser encontrada entre a membrana basal e entre a membrana basal e essas células endoteliais. E qual a importância dessa célula mesangial? A célula mesangial ela vai possuir receptores para dois hormônios muito importantes, que vai ser a angiotensina 2 e o fator natriurético atrial, que vai ser produzido pelo coração. E eles vão ser importantes porque eles vão agir regulando a pressão tanto dentro do glomérulo como no corpo. A angiotensina 2 ela vai fazer com que haja uma vasoconstrição e essa vasoconstrição vai reduzir o fluxo sanguíneo glomerular. Já o fator natriurético atrial, ele vai atuar como um vasodilatador. Só que ele vai vasodilatar e relaxar tanto o vaso como essa célula mesangial, fazendo com que haja um aumento do volume de sangue nos capilares e da área disponível para essa filtração. Outra coisa importante das células mesangiais, outras funções importantes, é que elas vão garantir um suporte estrutural para esse glomérulo, vão sintetizar a matriz extracelular, que vai fagocitar e digerir substâncias tanto normais como patológicas que ficam ali presas por essa barreira de filtração, e também vão ser responsáveis por produzir moléculas biologicamente ativas, que são as prostaglandinas e as endotelinas. Lembrando que essas endotelinas, elas também vão ser responsáveis pela contração desses vasos, no caso da arteríola eferente e da arteríola aferente do glomérulo. Bom, falando um pouco mais sobre a função do glomérulo, o glomérulo ele tem como função uma autorregulação. E essa autorregulação, ela age mantendo a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal estável. De que forma? A arteríola aferente e a arteríola eferente, junto com os capilares glomerulares, são responsáveis por esse controle efetivo. Então, existe uma teoria que é chamada de teoria miogênica, que se baseia na lei de Laplace para tentar justificar como ocorre essa autorregulação. A lei de Laplace, ela fala sobre a pressão transmural é igual a 2 vezes a tensão da parede sobre o raio de curvatura do vaso. Então, isso quer dizer que a pressão transmural é diretamente proporcional à tensão da parede do vaso, ou seja, quanto maior a pressão, maior a tensão da parede do vaso e menor o raio de curvatura desse vaso. Nessa imagem, a gente consegue entender melhor como funciona essa autorregulação por pressão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem 3 pressões que vão atuar nessa regulação, que vai ser a pressão hidrostática glomerular, que vai ser a principal, né, que vai chegar e vai agir no glomérulo, e ela tem um valor de 60 milímetros de mercúrio, lembrando que esses valores variam muito de autor para autor. Então, por exemplo, o Junqueira e Carneiro, ele traz essa pressão glomerular e hidrostática como 45 milímetros de mercúrio. Essa imagem eu coloquei aqui para a gente tentar entender mais como funciona. Não se atentem tanto a esses valores, porque vai depender muito da fonte que você vai estudar, certo? Bom, como eu falei, né, a gente tem essa pressão hidrostática e vai ter 2 pressões que vão se opor a essa pressão hidrostática, que é a pressão glomerular coloide-osmótica e a pressão da cápsula de Bowman. Somando todas essas pressões, a gente tem uma pressão resultante de 10 milímetros de mercúrio. E o que isso quer dizer? Que se a gente somar todas essas forças, elas não vão se anular. Então, ainda vai agir uma força suficiente para que o sangue que chega ao glomérulo seja filtrado, passe por aquela barreira de filtração, certo? Bom, além disso, essa autorregulação, ela vai sofrer a influência de várias substâncias vasoativas e de hormônios, que como eu já citei, né? E para dar um exemplo melhor, a gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que acontece, por exemplo, um paciente com hipotensão.
ele vai fazer com que haja uma produção daquela angiotensina 2 e ela vai atuar na arteríola eferente, causando uma vasoconstrição. Quando eu causo essa vasoconstrição, eu aumento a resistência nessa arteríola. Com esse aumento da resistência, eu também aumento a pressão no interior daquele capilar glomerular. Quando eu faço isso, eu faço com que haja uma normalização da filtração glomerular. O paciente que antes estava hipotenso, agora tem a sua pressão normalizada. Certo? É uma tentativa de tentar regular essa filtração. Bom, por falar nela, né, a filtração, eu não vou especificar muito sobre a filtração glomerular, isso é tema para uma outra videoaula, certo? Eu vou falar só sobre a sua importância nesse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Então, o fluxo sanguíneo plasmático renal e a área de superfície dos capilares glomerulares, eles vão ser determinantes para essa taxa de filtração glomerular. Então, uma diminuição da pressão hidráulica. Então, uma diminuição da pressão hidráulica, que normalmente está associada a um paciente hipotenso, em choque, ela vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Outra coisa que também pode diminuir a taxa de filtração glomerular vai ser uma diminuição da pressão tubular, normalmente associada a uma obstrução urinária. Pode estar associada, por exemplo, a uma neoplasia prostática. A diminuição do fluxo sanguíneo renal também diminui essa taxa de filtração glomerular. Também diminui essa taxa de filtração glomerular e pode estar associada, por exemplo, a uma diminuição de débito cardíaco causada por um ICC. A diminuição da permeabilidade capilar, do capilar glomerular também pode diminuir a taxa de filtração glomerular, como, por exemplo, nas glomerulonefrites, que a gente vai ver posteriormente. E o aumento da pressão oncótica, pulei a área de superfície. A diminuição da área de superfície de filtração, como a gente viu, né, a estrutura do glomérulo, ela também vai causar essa diminuição e pode estar associada à perda de néfrons devido a alguma cirurgia ou pela insuficiência renal crônica. Tá, agora voltando para o aumento da pressão oncótica. Esse aumento da pressão oncótica, ele vai estar associado também a uma hemoconcentração, a um mieloma, e todos esses fatores vão atuar diminuindo a taxa de filtração